Eu quero continuar aqui o tema da minha sapatada do dia, porque é um tema sério. Eu vou dizer pra você, é um assunto que me deixou assim indignada, com o estômago embrulhado, uma indecência, uma ofensa a todo cidadão de bem, a todo cidadão que preza a família, a todo cidadão que respeita as crianças, a todo cidadão, e inclusive a todo o cidadão que respeita a diversidade. A diversidade. Porque quando você coloca uma exposição, como a que aconteceu em Porto Alegre, né? A Care Museu. Quando você põe a exposição debaixo dessa placa da diversidade, mas que na verdade são obras que incitam crimes, né? Você está ofendendo também aqueles que defendem a diversidade. Isso nada tem a ver com diversidade. É um ataque aos símbolos religiosos. Eu vou começar aqui do começo, gente. Vamos lá, porque eu já estou tão brava aqui que eu já estou comentando o negócio. O Santander Cultural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, anunciou ontem o cancelamento da exposição, que deu o que falar, esse bafafá todo, a Care Museu, Cartografias da Diferença da Arte Brasileira. É o nome desse negócio aí. Eram cerca de 270 obras e parte delas promovia, como eu disse, zoofilia, pedofilia, erotização infantil. Deixem nossas crianças em paz, canalhas. Deixem nossas crianças em paz. Olha as imagens aí, gente. Crianças, olha lá. Tem ali, eu vou dizer o quê? Crianças que devem, pela imagem, ter 8 anos, 9 anos, né? Tá lá a menina. Criança viada travestida da lambada. Outra, criança viada, deusa das águas. Deixem nossas crianças em paz, canalhas. A esquerda adora fazer esse tipo de coisa, atacar as nossas crianças, promover a erotização precoce das nossas crianças, né? Há uma imagem em que claramente ali aparece a zoofilia. Há uma outra imagem extremamente erótica, né? Em que aparece um escravo em posição sexual ali com 2 pessoas. E isso, gente, estava aberto. As escolas estavam levando as crianças. Aqui que eu quero chamar sua atenção. As escolas estavam levando as crianças para ver essa exposição. Esse diabo dessa exposição, esse raio dessa exposição, tinham hóstias em que havia pintura de palavras como língua, vulva, em hóstias. Quer dizer, que é algo sagrado para quem é da religião católica. Uma imagem de Jesus Cristo totalmente também pervertida e desmontada. Olha, você está vendo aí as imagens nesse momento. Quer dizer, uma mistura de Jesus com Shiva, que é aquela deusa hindu, sei lá mais com o quê. Quer dizer, isso não é arte. Isso não é arte nem aqui, nem na China. Aonde que isso é arte? Diz pra mim aonde que isso é arte. Isso não é arte, isso não é uma exposição pela diversidade, isso é um monte de tela pornográfica que faz apologia a crimes e que ao mesmo tempo ataca a religião dos cristãos, ataca os cristãos. Os brasileiros são em sua maioria cristãos, sejam católicos, evangélicos, em sua maioria. Os brasileiros foram atacados por uma exposição que é uma afronta à família tradicional, aos valores cristãos e uma afronta aos homossexuais, porque faz uma ligação, coloca lá, é pela diversidade, é pelos direitos LGBT, não sei o que, mas na verdade é uma apologia ao crime. Então é uma afronta, inclusive, aqueles que de fato defendem aí a turma LGBT. Pois bem, o Santander Cultural resolveu suspender essa indecência. O banco pediu desculpas. É pouco. Desculpas é os cambal. O dinheiro público que foi colocado nessa exposição tem que ser devolvido. Repito, é lei de incentivo à cultura, ou seja, renúncia fiscal. Grana pública sai do seu bolso, meu amigo. Estão tirando dinheiro do seu bolso para ensinar erotização e fazer apologia ao crime para crianças, para as nossas crianças, né? Então, a exposição, repito para você, é uma aberração. As imagens são nojentas, asquerosas, criminosas. Quem ficar defendendo isso, pelo amor de Deus, né, gente? Só que não é arte. Eu não vou nem entrar na questão de, isso é arte, isso não é arte. Porque o critério artístico, cada cabeça pensa uma coisa. A pessoa vai lá, planta lá uma flor numa privada. Pode ser arte para um e pode não ser arte para outro. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de imagens que são aberrações, que são criminosas. e que desrespeitam o povo brasileiro, desrespeitam as nossas crianças, desrespeitam o cidadão. Nós merecemos respeito, né?
E aí a Luciana Genro, Felipe... A Luciana Genro. Não, antes da Luciana Genro, vamos botar a Luciana Genro aí. Vamos botar a Luciana Genro. A representante esquerdinha do PSOL saiu em defesa da exposição do Quer Museu, realizado pelo Santander Cultural. Tá aí o post dela, que ela inclusive excluiu do Facebook, tá, gente? Depois que ela colocou esse post aí indecente, ela tomou tanta pancada do público que a segue. Do público que defende a diversidade, blá blá blá, aquela coisa toda, até o público que a segue deu pancada nela. Olha lá, os fascistas conseguiram implodir uma bela exposição artística em Porto Alegre. Querem decidir o que é arte, censurar expressões da diversidade. São os famosos liberais na economia e conservadores nos costumes. Sou eu mesma. Liberal na economia, conservador no costume? Aqui, Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, eu mesma. Lamentável que o Santander Cultural tenha se curvado ao atraso e cancelado a exposição. Terça-feira haverá um grande ato em defesa da arte e da diversidade. Estarei lá. Quero ver se você vai estar lá, Luciana Genro, e vai estar com um cartaz onde aparece uma criança viada, travestida lambada. Eu quero ver se você vai ter coragem. E se fosse sua filha, hein, Luciana Genro? Você levaria a sua filha nessa exposição? Sua sobrinha pequenininha, 6 anos, 7 anos? Vai explicar? Hein? Eu conversei com... A gente já vai comentar aqui, vou passar a palavra pro Felipe. Eu conversei com o... tem mais aqui. O curador responsável pela mostra, o Gaudêncio Fidelis, é amigão pessoal da deputada federal petista, a Maria do Rosário, tá? Ele esteve presente no aniversário da parlamentar, o curador aí dessa mostra. E foi chamado nos primeiros dias do governo de Tarso Genro. Tá? É tudo patota, farinha do mesmo saco. Mas eu conversei com o deputado estadual lá do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que ele é do PP. PP do Rio Grande do Sul, lembra, é um PP diferente. É o PP do Marcel, é o PP da Ana Amélia, tá? Não é esse PP aí do Petrolão, não, é outra coisa. E ele diz o seguinte: o pedido de desculpas não é suficiente. Eu também acho que não. Solta lá, Andrezão. Essa ação que estamos protocolando hoje no Ministério Público, ela pede, em primeiro lugar, que se investigue responsáveis. Afinal de contas, o pedido de desculpas, a meu ver, e não foi suficiente pedir desculpas do Santander nos seus canais oficiais pelo Facebook. E não só, a meu juízo, se formos ver toda a repercussão que houve no meio, se virmos toda a repercussão que houve de clientes, de pessoas, da sociedade em geral, ninguém se satisfez com um mero pedido de desculpas. Precisam ser investigados os responsáveis, quem organizou, quem fez a seleção destas obras, né? O curador, inclusive, aliás, ele foi nomeado no 5º dia de governo de Tarso Genro do PT em 2011 como diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, governo do petista Tarso Genro. Então a gente também vê quem está por trás disso e nós queremos que o Ministério Público, portanto, apure quem são os responsáveis e tipifique como crime aquilo que de fato foi apologia a crime, apologia à pedofilia. Aí um dos movimentos que foi contra isso foi o MBL do Rio Grande do Sul. Aliás, o MBL do Rio Grande do Sul faz um grande trabalho. Quando eu tive lá para lançar o meu livro, a biografia do Sérgio Moro, a turma toda estava lá, levaram inclusive a banda Louca Liberal, foi super bacana, é um pessoal muito ativo e que trabalha mesmo pelo Brasil. E o MBL, claro, foi contra. Está sendo demonizado pela turminha de esquerda. Pude captar que é uma indignação da sociedade. Estão agora querendo, inclusive, fazer, como se diz no popular, a caveira do MBL. O MBL, eu também como deputado estadual, nós estamos dando todo o apoio ao movimento que veio da sociedade, de pessoas indignadas. Não somos os organizadores de nenhum tipo de boicote, muito menos de censura. Somos a favor da liberdade de expressão, mas não com a utilização do dinheiro público para apologia de crimes. Certinho. E ele fala ainda sobre a manifestação liberada aí pela bruxa do 72, a Luciana Genro, que eu mostrei pra você, né? O post que ela inclusive retirou, repito, das redes sociais e os ataques promovidos por ela e pela esquerdalha. Essa esquerda, Luciana Genro, que apoia todos os regimes totalitários ditatoriais mundo afora, quer apenas a diversidade do pensamento único, daquilo que eles mesmos acreditam. Tenho vários amigos gays que inclusive ficaram ultrajados com essa exibição, disseram que não aceitam ser comparados com zoófilos, com pedófilos e que não aceitam essa imposição da agenda esquerdista de destruição dos valores fundamentais da cultura ocidental, dentre eles o da própria família. O Marcel tá fazendo aí um belo trabalho em relação a isso, fez lives no final de semana, eu conversei com ele hoje durante boa parte da tarde, porque ele tá indignado. E você sabe o que é interessante? É que parte da imprensa tá defendendo
a manutenção da exposição como se fosse pura e simplesmente liberdade. Isso não é liberdade, não tem a ver com liberdade, tá, gente? Isso é pornografia exposta e acessível para as nossas crianças. Não tem nada a ver com o que é politicamente correto. Aliás, o pessoal da esquerda adora usar essa frase politicamente correto para cometer atrocidades, né? Repito, vilipendiar símbolos religiosos é crime. Não pode. Não pode. E as crianças, Felipe, em geral, são objeto preferencial, né, dessa turminha aí da ideologia de gênero. Eu realmente, eu resolvi dedicar um tempo grande a isso, porque é um assunto que precisa ser exposto. Se parte da imprensa varre isso para debaixo do tapete, eu não varro, não. Sou eu aqui, como disse a Luciana Genro, daquela turminha que gosta da economia liberal e tem os valores conservadores. Eu, Luciana Genro, Joyce Hasselman.